Num futuro próximo, uma radiação cósmica desconhecida afeta a Terra, desencadeando uma transformação drástica. Alguns animais e plantas sofrem uma evolução rápida, transformando-se em novas espécies que os humanos passam a chamar de bestas fantasma. Em meio a essa era de mudanças, Livin, um jovem de 18 anos, trabalha como minerador de baixo nível em uma mina de bestas fantasma de nível ouro. Ele aceitou esse trabalho para custear o tratamento de sua irmã doente, sacrificando seus sonhos pelo bem-estar dela. Enquanto caminha pela cidade, um anúncio chama sua atenção. Um programa convidou uma das domadoras de bestas fantasma de classe S mais fortes para compartilhar insights sobre a profissão. Livro escuta atentamente. Este é um mundo onde as bestas fantasma definem o poder e ele ainda está no fundo. A maioria das bestas fantasma requer minérios elementais para evoluir, mas algumas com atributos especiais podem evoluir por meios alternativos. Durante a entrevista, o apresentador pergunta a Kelly que explicasse esses métodos especiais de evolução. Ela esclarece que algumas bestas fantasma podem evoluir absorvendo emoções únicas em vez de recursos tradicionais. Enquanto a discussão continua, Liv ouve em silêncio, imerso em pensamentos. Enquanto isso, na vida cotidiana, as bestas fantasmas se integraram à sociedade humana. Algumas, inclusive, substituíram os humanos em empregos, assumindo funções que antes eram exclusivas das pessoas. Aqueles que não conseguem domar as bestas fantasmas são forçados a empregos de nível mais baixo, como a mineração em zonas de bestas fantasma. Os mineradores entram em reinos secretos para extrair minérios elementais essenciais para a evolução das bestas fantasma. Embora esses minérios sejam valiosos, os salários dos mineradores permanecem extremamente baixos, mantendo-os presos em um ciclo rigoroso. Após o trabalho, Livar em uma barraca para comprar alguns pãezinhos de carne. Ele reflete sobre como as bestas fantasma não são apenas trabalhadores, mais eficientes do que os humanos, mas também são preferidas para muitos empregos. Enquanto espera seu pedido, um vendedor de barraca familiar o nota e o cumprimenta, surpreso por ele ter chegado mais cedo do que o habitual. Liv recebeu uma amostra grátis do tio Wang, que menciona uma loja temática de bestas fantasma recém-inaugurada. Agradecido, Wang Chuan agradece antes de sair. Ao chegar ao trabalho, alguns mineradores zombam dele, sussurrando que ele mal coleta minério, ainda assim recebe o mesmo pagamento que eles. Reclamam de sua estatura baixa e constituição fraca. Antes que Wang Chun pudesse responder, o tio Hang intervém, repreendendo-os por zoarem com alguém mais jovem. Ele lembra que Win está ali apenas porque precisa sustentar sua irmã doente, que se não fosse por isso, ele já teria se tornado um domador de bestas. Relutante em discutir, Van admite que sua condição física não é das melhores, mas promete trabalhar mais arduamente desta vez. Entretanto, o tio Wang descarta suas palavras, insistindo que o verdadeiro problema está nos valentões, e não nele. Antes que a situação se agravasse ainda mais, o tio Wang muda o foco, perguntando se todos estão preparados para entrar no reino secreto para minerar. Um supervisor chega vestido elegantemente, exalando uma presença intimidadora de AA. Sem paciência para atrasos, ele diz aos mineradores que se não tiverem mais reclamações, devem entrar no reino imediatamente. Com o estalar dos dedos, uma energia negra se agita ao seu redor, formando um portal massivo. O portal irradia um brilho ameaçador com sua energia pulsando enquanto os mineradores se preparam para entrar. O portal gira de maneira sua energia crepitando à medida que os mineradores entram um por um. O supervisor observa em silêncio seu olhar penetrante seguindo cada trabalhador que adentra. Liv ajusta seu capacete, preparando-se mentalmente. Ele está determinado a coletar mais minério desta vez, não querendo dar a ninguém mais um motivo para zombar dele. Dentro do reino secreto, a atmosfera é sufocante, o chão é áspero e o ar está denso de calor e poeira. Os mineradores se reúnem perto da entrada, discutindo como dividir as tarefas do dia, mantendo suas rotinas habituais. Alguns sugerem emparelhar Living com tio Wang, sarcasticamente afirmando que Wang cuida tanto dele que eles deveriam trabalhar juntos. Antes que Vi pudesse protestar, o tio Wang intervém, descartando os comentários e dizendo a Ven para não se preocupar, pois eles trabalharão em outro local. Quando a mineração começa, Van se desculpa, sentindo-se culpado por atrasar o tio Wang, mas Wang ignora e o instrui a se concentrar em trabalhar duro. Determinado, Wang Chua agarra sua picareta e põe-se a trabalhar, esforçando-se para provar que não é apenas um fardo. Após uma hora de trabalho intenso, Liv está exausto, seu corpo doendo pelo trabalho incessante, mas ele se recusa a parar. Ele não pode se dar ao luxo de decepcionar o tio Wang ou confirmar as críticas dos outros. Cerrando os dentes, ele resiste à fadiga, determinado a coletar mais minério. De repente, um grito aterrorizado ecoou pela caverna, enviando um arrepio pela espinha de todos. O tio, Wang e Van congelam seus instintos em alerta máximo, olhando ao redor. Coração de Van dispara enquanto ele pergunta o que está acontecendo, algo está muito errado. Um minerador em pânico correu para dentro, gritando que algo deu errado e todos o seguem.
fonte da comoção. Seus piores temores se confirmam. A besta fantasma atacou, deixando um minerador morto. A visão de sangue e os olhos vermelhos e brilhantes do monstro arrepiam todos os presentes. Perto dali, o supervisor observa em silêncio com uma aura sufocante enquanto a besta rosna. Vi e o tio Wand reagem em choque enquanto a besta fantasma enlouquece e ataca brutalmente um minerador. Os demais entram em pânico, exigindo que o supervisor tome uma atitude, mas ele simplesmente observa com uma expressão fria. Os de mineradores imploram que alguém chame por ajuda, com o medo aumentando conforme a sede de sangue da besta se intensifica. Com um sorriso distorcido, o supervisor libera sua besta fantasma, revelando suas verdadeiras intenções. A energia sinistra que o cerca se aprofunda enquanto ele declara que nenhum deles sairá vivo. A besta fantasma do supervisor investe com seus olhos carmesim brilhante com intenção assassina. Os mineradores se dispersam em terror enquanto a besta rasga através deles, suas garras despedaçando tudo em seu caminho. Gritos eram pela caverna enquanto os trabalhadores fogem desesperadamente, mas a besta é rápida, demais, deixando um rastro de destruição. Vu observa horrorizado com a mente acelerada. De repente, uma memória ressurge, uma transmissão de Kelly, uma domadora especialista, explicando que algumas bestas fantasma, do tipo sombrio, se fortalecem ao se alimentarem de emoções negativas, como medo e desespero. Se essa besta for uma delas, fugir pode não ser o suficiente. Van rapidamente percebe a armadilha. Quanto mais aterrorizados eles estiverem, mais forte o lobo pesadelo se tornará. Ele grita para que todos permaneçam juntos, advertindo que o pânico apenas acelerará sua evolução. Os mineradores hesitam. Se agirem como um só, talvez tenham uma chance de se defender. O supervisor sorri, reconhecendo a inteligência de Van, mas, zombando de seus esforços, confirma que seu lobo pesadelo do tipo sombrio se alimenta de medo e desespero, ficando mais forte conforme suas vítimas sofrem. Com um sorriso sinistro, ele oferece uma escolha: morrer de terror e fortalecer sua besta ou aceitar seu destino sem luta. O supervisor zomba, ridicularizando os mineradores por ouvirem Van e os desafia a lutar contra seu lobo pesadelo, ousando que o parem antes que ele os despedace. Mas sua diversão distorcida não termina aí. Ele lhes oferece outra opção: que se voltem uns contra os outros, pois se lutarem entre si, o medo e o desespero alimentarão a evolução do lobo ainda mais rápido. Os mineradores hesitam, suas expressões se tornando sombrias à medida que a dúvida se instala. Alguns se encaram, os punhos cerrados. Van percebe rapidamente que é exatamente isso que o supervisor deseja, que eles percam o controle e se destruam. Ele precisa agir rápido antes que o pânico tome conta. Enquanto você analisa a situação, algo chama sua atenção. Uma tatuagem sinistra no braço do supervisor. Pertence à organização criminosa das bestas fantasma Dark, Shadow Uns. Esse homem não é apenas um domador renegado. Ele faz parte de um sindicato subterrâneo perigoso. Enquanto isso, o supervisor sorri, dando-lhes 5 segundos para decidirem lutar uns contra os outros ou morrer pelas mãos de seu lobo pesadelo. Juan grita para os mineradores se acalmarem, advertindo que o supervisor está nos manipulando e que eles não podem permitir que o medo os controle nem por um momento. Dominado pelo pânico, Van reage agressivamente, prende os dentes com a frustração transbordando. Ele havia lhes pedido para permanecerem racionais, mas agora estavam jogando direto nas mãos do inimigo. Van se vira bruscamente, direcionando sua raiva àquele que iniciou tudo. Em choque, Vang ofega quando Ti de repente se volta contra ele, agarrando-o com força. O desespero preenche os olhos de Wang enquanto ele implora por sua vida, insistindo que tem uma família para cuidar. Ele exige que Voan se sacrifique em seu lugar, dizendo que isso seria justo. Grita que os humanos não podem vencer contra as bestas fantasma e que se a sobrevivência significa escolher entre eles, então Van deve morrer por eles. Vu fecha os punhos. Isso não era mais apenas medo, era loucura. Tomado pela raiva, voa, investe contra um minerador que o acerta fortemente com uma picareta, o fazendo cair violentamente ao chão. Sangue se espalha enquanto a dor rompe por seu corpo. Vuanis no chão, lutando para recuperar suas forças, ferido e ensanguentado, enquanto encara seus agressores e os amaldiçoou com fúria. Os mineradores o cercam. De repente, um deles sofre uma transformação monstruosa, seu corpo ganhando traços lupinos. Antes que Voan possa reagir, o caos rompe. Um dos homens ataca ferozmente, mas em vez de atingir Voan, acaba ferindo o outro minerador. O supervisor observa, deleitando-se com a tensão crescente. As emoções negativas da briga alimentam uma monstruosa besta fantasma, tornando-a ainda mais forte. O resultado é brutal. Corpos estão espalhados e os mineradores sobreviventes lutam para recuperar o fôlego. O tio Hang, entre os feridos, mal conseguem acreditar que ainda estão vivos. Ao avaliarem a situação, sua atenção se volta para deitado imóvel em uma poça de sangue. Van jaz no chão, mal respirando, com o corpo coberto de sangue. O tio Hong observa em silêncio.
Sim, hesitando, ele chuta o corpo de Wang Xuan, fazendo rolar em direção à beira da água. O tio Wang instrui os outros a culparem um acidente na mineração. Ninguém o questiona. Os mineradores finalizam sua história, garantindo que todos dirão a mesma coisa antes de deixarem a cena. Enquanto isso, Van afunda cada vez mais na água, sua consciência escapando lentamente. O desespero invade enquanto ele se pergunta se este é o fim. Uma memória surge. Sua irmã mais nova sorrindo em sua cadeira de rodas, lembrando de voltar para casa cedo. O pensamento de deixá-la sozinha o enche de pavor. Determinado, Vuan luta contra a morte, agarrando-se ao último, resquício de sua vontade. Ele se recusa a morrer, não até vingar-se e descobrir quem o traiu. À medida que afunda ainda, mais uma força vacalladora desperta na escuridão. Ódio, traição e fúria se agitam ao seu redor. Uma entidade observa seu sofrimento. Ela vê potencial. Esse humano quebrado pode ser útil. Uma voz sussurra através do abismo, oferecendo poder. Um contrato é feito, energia sombria invade o corpo de Van, forçando uma transformação agonizante. A água ondula, então se torna silenciosa, como se marcasse o fim de Van. Então uma mão irrompe da superfície, ofegante. Vuan se arrasta até a margem, seu corpo tremendo. Seus olhos, antes cheios de desespero, agora brilham com uma determinação renovada. Recuperando o fôlego, ele examina os arredores e percebe que seus agressores já partiram. Arrastando-se até a margem, rochosa, ele nota uma pequena criatura lutando para se mover. Fraco, mas decidido, ele estende a mão. O pequeno, ser rosado tosse, encharcado e exausto. Então uma realização chocante atinge Vuan. Seus ferimentos desapareceram. Seu corpo, antes destroçado, agora está completamente curado. Ele encara o pequeno gato morango, perguntando se foi ele quem o salvou. Mas pelo que sabe, essa criatura não deveria ter habilidades de cura. Antes que possa pensar mais, uma tela holográfica aparece diante dele. Confuso, ele examina o texto brilhante. Sistema de evolução de feras fantasmas ativado. Outra mensagem surge, instruindo a formar um contrato com o gato morango. Tornar-se um domador de feras fantasmas sempre foi um sonho impossível para ele, mas agora poderia ser real. Van cerra os punhos. Se ele quer vingança, deve se tornar um domador de feras fantasmas. Ele encara o gato morango, ainda incerto sobre sua presença. Mas a missão do sistema é clara. Ele precisa formar um contrato determinado. Ele estende a mão, brilhando com uma luz tênue. Já que essa criatura apareceu diante dele, não desperdiçará a oportunidade. É hora de reivindicar sua primeira fera fantasma. O gato morango se mexe, seu corpo tremendo levemente. Quando vê e estende a mão para formar o contrato, a criatura de repente salta para a vida. Olhando para ele com confusão, antes que você possa reagir, o gato morango se lança contra ele, rosnando e atacando. A criatura, antes inofensiva, assume uma postura de combate, emanando uma aura estranhamente intimidadora. Vuan rapidamente levanta as mãos tentando explicar, mas antes que possa terminar, o gato morango ataca. Um golpe poderoso lança para longe, fazendo cair com força no chão. Atordoado, ele olha para cima, chocado. A pequena criatura agora se ergue orgulhosamente, irradiando confiança após sua vitória. Gemendo, voa e encara o gato frustrado. Ele nunca esperou que sua primeira fera fantasma fosse tão arrogante. Ele se prepara enquanto o gato morango se apronta para outro ataque. Enquanto isso, fora do portal de teletransporte, a energia se agita. Voan segura o gato enquanto está envolto em um vórtice de energia vermelha. Ele permanece cauteloso. Escapar com vida não é o suficiente. Ele precisa se esconder. Vozes do lado de fora confirmam seus temores. Eles notaram a perturbação no portal. Se o descobrirem agora, pode ser o fim. Van se agacha, atrás de uma cobertura, observando dois mineradores se aproximarem do portal. Eles parecem confusos, mas acabam descartando a perturbação, assumindo que ninguém poderia ter sobrevivido. Escondido, ele ouve a conversa deles. Eles mencionam Wang Zhong, que tentou desesperadamente salvar seus camaradas, mas foi impedido. Os mineradores também falam sobre um domador de feras fantasmas desaparecido, confirmando as suspeitas de Vuan. Seus inimigos ainda não sabem que ele está vivo. Enquanto acendem cigarros, Van permanece imóvel. Ele percebe que já se passaram 5 horas desde o colapso da mina do abismo e agora ninguém mais deveria ter sobrevivido. Ele rende os dentes, sabendo que o desastre poderia ter sido evitado. Se Wang Zhong não tivesse abandonado os mineradores para salvar a si mesmo, tantas vidas não teriam sido perdidas. Em meio a uma cidade devastada, fumaça e fogo enchem o ar. Seus olhos se tornam sombrios enquanto ele jura fazer Wang Zhong pagar por suas ações. Ao observar a destruição ao seu redor, ele desperta de seus pensamentos. A situação é caótica. As
Pessoas estão em pânico, assistindo algo em choque. Um transeunte corre até Voan, aflito, dizendo que sua casa está pegando fogo. Outra pessoa tenta tranquilizá-lo, dizendo que os bombeiros já foram chamados, mas então hesita. Antes de perguntar sobre si, sua irmã, se ela havia escapado em segurança, a mente de Voan fica em branco por um momento antes que ele dispare em direção ao prédio em chamas, gritando o nome dela. Alguém tenta detê-lo, alertando que o fogo está intenso demais, mas ele ignora, segurando o gato morango firmemente nos braços enquanto avança para dentro da estrutura tomada pela fumaça. Voan tá nossa em meio à densa fumaça, chamando por si enquanto bate desesperadamente na porta em chamas. As chamas crepitam ao seu redor, mas ele se recusa a parar. Ele ouve atentamente seu coração acelerado e então uma voz fraca vem do interior. Se ainda está viva, mas está presa. Ouvindo seus fracos suspiros, a determinação de Van se fortalece. Ele a tranquiliza, prometendo tirá-la de lá a qualquer custo. Voan tenta desesperadamente destrancar a porta, suas mãos tremendo à medida que o calor se intensifica ao seu redor. Os gritos fracos de Si o levam ao desespero. Ele coloca toda a sua força na tentativa de abrir a porta, mas a fechadura não cede. A frustração o invade, seu coração batendo forte, enquanto percebe que o tempo está se esgotando. Sem outra escolha, ele levanta os punhos e bate com força na porta, determinado a derrubá-la à força. Movido pelo desespero, Van ergue sua arma e golpeia a porta com toda a sua força. O impacto estilhaça a madeira e ele tropeça para a frente quando a porta finalmente cede. Ele respira fundo. O calor é avassalador, mas seu foco permanece em apenas uma coisa de si. Enquanto olha ao redor, seu coração acelera. Algo está errado. Os olhos de Van se arregalam ao seguir um rastro de sangue. Suas mãos se empunhos enquanto ele avança correndo, arrombando outra porta com um chute. O pânico domina. Ele grita o nome de sua irmã, sua voz rouca, exigindo uma resposta. Determinado, ele dá outro chute contra um obstáculo, amaldiçoando a porta trancada que o separa de si. Do outro lado, a fraca voz de Si pede para que Voan a deixe para trás, mas ele se recusa a aceitar isso. O desespero toma conta dele enquanto ele golpeia a porta, implorando por ajuda. Ele lembra a todos que sua irmã tem apenas 13 anos, muito jovem para morrer assim. Justo quando toda esperança parece perdida, o gato morango reage. Um contador regressivo começa. Tério 1, então o gato morango desperta. Seu corpo irradia energia e ele dispara para a frente, sua cauda chicoteando no ar enquanto uma aura poderosa emana ao seu redor. Soltando um grito de batalha, ele se lança contra a porta, reunindo toda a sua força em um único ataque. Devastador. O impacto faz o ambiente inteiro estremecer. A porta trancada se estilhaça sob a força do golpe. Com um estrondo, a entrada se abre, revelando-se no interior. As chamas rugem ao seu redor, seu brilho refletindo nos olhos aterrorizados dela. Voan corre para a frente, um alívio inundando seu rosto ao ver sua irmã. Mas o perigo ainda não acabou. O gato morango solta um miado confiante enquanto Van examina o quarto em chamas. Seu olhar se fixa na cadeira de rodas de Si, cercada pelo fogo no campo de caça. Enquanto isso, no campo de caça, as pessoas discutem animadamente sobre suas recentes capturas. Um se gaba de ter pego uma raposa flamejante, enquanto o outro se orgulha de ter conseguido um cão de neve gelada. Perto dali, Wing Chuen senta-se em silêncio, observando a empolgação ao seu redor. Dois jovens conversam sobre tentar a sorte e encontrar uma fera do tipo vento, mas aperta os punhos. Sua determinação é inabalável. Ele precisa encontrar uma fera poderosa e se tornar um verdadeiro domador de feras. A segurança de sua irmã depende disso. 12 horas antes, a irmã mais nova de Angustiada segura o gato morango, que parece igualmente frustrado. Preocupada, ela sugere chamar a polícia, segurando o gato morango com força, ainda abalada. Mas Van recusa. Relatar isso não ajudará. Seu verdadeiro inimigo não é apenas um encrenqueiro qualquer, mas um domador de feras que não vai parar até vê-lo morto. Se descobrirem que ele ainda está vivo, virão atrás dele novamente. Cerrando os punhos, ele promete à irmã que nunca mais a deixará enfrentar o perigo sozinha. De volta ao campo de caça, um grupo de espectadores Ridwan. Eles não acreditam que ele desperdiçou um espaço de contrato com um gato morango, chamando de idiota. Com apenas 2 espaços disponíveis para domadores iniciantes, escolher uma criatura tão fraca parece um absurdo. Enquanto isso, Van percebe que as esferas invocadas ao seu redor parecem anormalmente fracas. Ele examina um touro de chifre flamejante, mas seus atributos são surpreendentemente baixos. Ele continua observando outras feras. O cão de neve gelado, embora de baixo nível, tem atributos decentes e forças bem definidas. Outra garota segura feliz seu mascote, um coelho fofo, que também tem atributos sólidos e uma habilidade especial de redução de dano. Mas quando Vo olha para o gato morango, algo não bate certo. Ele começa a duvidar. Poderia o problema ser com o próprio gato morango? Então ele verifica seus atributos e o resultado choca. Diferente dos outros, o gato morango não
tem atributos elementares. Seus status parecem fracos, mas suas habilidades especiais são extraordinárias. Velocidade de movimento aprimorada, velocidade de ataque aumentada, aumento no dano causado. Cada uma dessas habilidades está muito além do que uma fera iniciante deveria ter. De repente, um garoto corre para fora, gritando em terror. Atrás dele, uma nuvem de poeira se ergue. Os espectadores ficam estupefatos. Esta área é destinada a bestas de nível baixo. Então, como uma besta de estágio 2 poderia aparecer aqui, alguns espectadores rapidamente percebem que se conseguissem capturar essa besta de alto nível, teriam uma vantagem enorme como domadores iniciantes. Alguém questiona o garoto perguntando se ele viu que tipo de besta era ofegante. Ele admite que só conseguiu vislumbrar um borrão. Ela se movia rápido demais, mas com base na velocidade, ele supõe que era um gato relâmpago, uma besta de estágio 2. Ao ouvir isso, a empolgação se espalha pela multidão. Uma besta poderosa como essa é uma oportunidade que ninguém quer perder. O grupo investe ansioso para reivindicá-la para si. Vu observa a confusão de longe. Desinteressado em se juntar à caótica caçada pelo gato, relâmpago, mas logo muda de ideia. Levantando-se, ele chama o gato morango, pronto para partir em sua própria caçada por uma besta. Contudo, o gato morango está mais interessado em seu lanche. Ele encara Voan com uma expressão confusa antes de soltar um miado desanimado. Irritado, Vu observa seu suposto parceiro continuar mastigando, ignorando-o completamente. Em frustração, ele agarra o gato morango, erguendo e grita: "Pare de comer, é hora de trabalhar." Mas o gato morango não aceita. Ele miúza e protesta, remexendo suas perninhas curtas em desafio. Momentos depois, ele se solta e dispara para longe. Vuang grita atrás dele, dizendo para não correr por aí, mas já é tarde demais. O gato morango aventurou-se profundamente em uma área perigosa. Logo depois, Van chega a um desfiladeiro rochoso. Embora este lugar seja destinado a bestas de nível baixo, continua sendo uma zona mística perigosa. E ali o gato morango pula por todo o lugar como se fosse o dono do local. Enquanto Van segue o gato morango, uma luz tênue envolve finos fios roxos, flutuam no ar. Ele hesita. O que é isso? Antes que possa reagir, os fios se apertam e uma terrível realização o atinge. Uma aranha de doces aparece das sombras, erguendo-se imponente sobre ele. Vô tem tempo de desviar antes que o monstro se lance. Ele tropeça para trás, lutando para escapar, enquanto uma imensa teia de aranha o prende. Voan avalia rapidamente a situação da aranha de doces. Normalmente uma criatura gentil, mas agora em fúria total. Algo a deve ter provocado. Mas o que? Ao refletir, ele percebe que talvez tenha acidentalmente ativado algo ao chegar. Virando-se, ele encontra o gato morango parado ali, parecendo excessivamente satisfeito consigo mesmo. Não demora muito para Van juntar as peças. O gato morango é a razão pela qual a aranha de doces ficou enlouquecida. A frustração aumenta enquanto ele processa a situação ridícula. Enquanto isso, o gato morango age completamente inocente. A aranha de Yoma Doces investe contra Van, com suas presas afiadas prontas para atacar. Mas antes que ele possa reagir, o gato morango de repente dispara para frente. Voan entra em pânico. Como uma criatura de nível baixo, como o gato morango poderia enfrentar uma aranha de doces de nível superior, ele está completamente fora de sua liga. A aranha não hesita. Com seu poderoso ataque, dispara uma explosão mortal de teia diretamente contra o gato morango. Investida imprudente do gato morango termina em desastre. Ele fica completamente envolvido na seda da aranha de doces, pendurado impotente no ar, enquanto vê observa incrédulo. Nesse momento, ele finalmente entende porque nenhum domador de bestas jamais escolhe o gato morango. Antes que a aranha de doces possa finalizar sua presa, uma mão misteriosa agarra de repente, sem tempo para pensar. V pega o gato morango e foge, mal conseguindo desviar de outro ataque. Poeira e teias voam enquanto a aranha de doces enfurecidos persegue. Van por sua vida, mas a aranha implacável se aproxima rapidamente. Ela dispara um poderoso jato de veneno, mirando diretamente em Van. Sem outra escolha, Van faz uma esquiva num segundo, saltando pelo ar bem a tempo. Ele evita o ataque por um TRZ, mas algo chama sua atenção no meio do ar. O gato morango ainda está completamente envolvido em teia. Quando Voan pensa que escaparam, um ataque repentino vem por trás. Uma poderosa lâmina de energia corta o ar, indo direto para eles. Pegos de surpresa, Van e o gato morango são lançados, despencando de um penhasco enquanto caem. Enquanto caem, a aranha de doces observa de cima, aparentemente satisfeita por seus inimigos não serem mais uma ameaça. Mas antes que voem e o gato morango atinjam o solo, uma imensa explosão de energia azul irrompe de baixo. Assim que a aranha observa sua presa cair, uma força gelada a atinge por trás. A aranha grita de choque enquanto o gelo se espalha rapidamente por seu corpo, congelando-a completamente em instantes. Um garoto dá um passo à frente, observando silenciosamente a besta,
congelada com uma expressão indecifrável. Ele encara a aranha agora indefesa enquanto ela se choca contra o solo coberto de grama. Ele geme mal, consciente com a visão turva, enquanto lentamente recupera a consciência, segurando a cabeça. Vuan, ainda sentindo dores e aliviado por estar vivo, apesar do impacto, tenta se recompor quando um barulho repentino chama sua atenção. Ele se vira confuso e encontra o gato Morango. Van rapidamente pega o gato, Morango, pedindo desculpas pelo que aconteceu antes. Ele o examina, mas a criatura permanece em silêncio, repousando em seus braços. Ao olhar ao redor, Van percebe que eles caíram no fundo de um vale na floresta ocidental. Enquanto o sol começa a se pôr, gritos distantes de pássaros ecoam pelo céu. De repente, o gato Morango salta dos braços de Van, investindo agressivamente contra uma criatura com um poderoso tapa que faz o animal ser arremessado para o lado, soltando um grito de choque. Vu observa a criatura derrotada, reconhecendo-a como pertencente a uma espécie normalmente gentil. Contudo, algo está errado. Por todas as bestas que ele encontrou hoje se mostraram tão agressivas, enquanto o gato Morango se mantém ereto, confiante e orgulhoso de suas ações, Van pergunta se a criatura é naturalmente hostil, mas ao ver sua atitude presunçosa, ele não pode deixar de se sentir. De repente, ele nota algo estranho na besta batida. Ao se aproximar, a condição dela piora e uma interface virtual aparece, diagnosticando-a como estando em um estado de fúria normal. A expressão de Vance se endurece. Se não são apenas as criaturas que estão agindo de forma estranha, então algo neste vale é antinatural. Percebendo que o vale é inseguro, Vuan decide que precisam sair antes que algo aconteça também com o gato Morango. Determinado, ele o chama, apontando para uma possível saída. Contudo, em vez de cooperar, o gato Morango simplesmente se vira com uma expressão desinteressada. A paciência de Van se esgota. Será que essa criatura sempre foi tão teimosa? Enquanto ele tenta razoar com ela, o gato Morango de repente dispara na direção oposta. Frustrado, Vu grita atrás dele, alertando sobre os perigos ao redor, mas a criatura não dá ouvidos e corre cada vez mais para o interior do vale. De repente, Vu avista algo em comum entre as árvores, uma casa de madeira situada bem no interior do vale. Surpreso, ele fixa o olhar na estrutura. Um moinho de vento gira suavemente em seu telhado e o brilho quente do pôr do sol reflete em suas paredes. Chocado, ele se pergunta como um edifício feito pelo homem pode existir em um lugar tão remoto e perigoso. Voltando-se para o gato Morango, Vuan se questiona se a criatura o levou até ali de propósito. O gato Morango simplesmente mia em resposta. Ao se aproximar da casa, um moinho de vento sinistro rende acima, girando lentamente. Van hesita, sentindo algo incomum no ar. Uma névoa vermelha flutua ao seu redor, perturbando ainda mais. Antes que possa processar a sensação, uma distorção repentina altera seu entorno. A casa pisca e símbolos sombrios surgem em todas as suas paredes. Em seguida, um ruído aterrorizante ecoa do interior da casa, profundo, distorcido e antinatural, fazendo seu coração disparar enquanto ele instintivamente coma um passo. O gato Morango se volta prameando como se o instruísse a entrar na casa. Após uma breve pausa, Vanan suspira e pega um galho resistente do chão por precaução. Com passos cautelosos, ele segue o gato Morango para dentro. No instante em que a porta se abre, uma atmosfera densa e sinistra invade o ambiente. Vuan cobre o nariz, fazendo uma careta. Algo naquele lugar definitivamente não era normal. Ele avança com cautela pelo cômodo pouco iluminado, seu pulso acelerando. Um brilho perturbador revela fileiras de gaiolas de metal com barras enferrujadas e manchadas. Sua respiração se prende ao perceber que aquele local não está apenas abandonado. Ele foi utilizado para algo sinistro. Um fraco gemido ecoa de uma das gaiolas. Voltando-se na direção do som, voa à vista uma criatura trêmula encolhida dentro dela. Seus olhos se arregalam de choque. É um artiquel, mas seu corpo está coberto de feridas. Van se volta para o gato Morango e pergunta se ele pode quebrar a trava da gaiola. Sem hesitar, a criatura salta, batendo sua pata contra o metal com uma força surpreendente, fazendo a trava se estilhaçar instantaneamente, espalhando fragmentos por toda parte. Sem perder tempo, Vu se ajoelha ao lado do Art, cuidadosamente colocando uma mão sobre seu corpo debilitado e pergunta, com voz cheia de preocupação, se está tudo bem. A criatura geme fracamente, mal conseguindo se mover. Logo, um visor aparece listando o status do Art, gravemente ferido, desnutrido e à beira do colapso. A expressão de Wan se endurece. Quem poderia ter feito algo tão cruel? Ele retira um pequeno frasco de poção de cura de qualidade inferior. Não é muito, mas é melhor do que nada. Esperando que ajude, Van abre cuidadosamente o frasco. O Artol, seu corpo tremendo de medo, e Wan rapidamente tranquiliza, falando suavemente para acalmá-lo. Lentamente, ele inclina a
poção em direção à boca da criatura, encorajando-a a beber. Um brilho tênue envolve o ar que, enquanto a poção faz efeito. Sua respiração ofegante se estabiliza um pouco, embora ele continue fraco. Ao olhar ao redor, Van percebe que não se trata apenas de uma única criatura. Todas as bestas daquele local foram horrivelmente maltratadas. A expressão de Van se escurece enquanto pensamentos perturbadores passam por sua mente. Antes que ele possa refletir, mais o Artyom se agita com esforço, empurrando-se para cima e se levantando trêmulo. A criatura late urgentemente, puxando suas vestes antes de disparar em direção à porta. Ela quer mostrar algo a Van, escondida na grama. Uma escotilha de madeira está ligeiramente aberta. Van segue o Ark até a escotilha, que parece conduzir ao subsolo. Ao levantá-la, um odor fétido sobe de debaixo, um cheiro ainda pior do que o que havia dentro da casa. Sem dúvida, aquele local estava sendo utilizado como um laboratório secreto, apertando sua lanterna, voando-se cautelosamente as escadas, com o gato morango liderando o caminho. A câmara subterrânea é vasta, com paredes revestidas de marcas estranhas e máquinas antigas. Ele olha ao redor perplexo quando o gato morango avança da escuridão. Uma presença arrepiante emerge. Olhos vermelhos brilhantes perfuram as sombras, fixando seu olhar sobre eles. Antes que Voan possa reagir, uma besta investe com mandíbulas enormes, repletas de dentes afiados como navalhas, agindo por instinto. Voa, mergulha à frente, agarrando o gato morango e protegendo-o a tempo. Ofegante. Ele lança um olhar para trás, para a besta da qual escorre baba por seus dentes serrilhados enquanto ela se impõe sobre eles. Bloodfan Hanshon, um predador feroz conhecido por seus ataques implacáveis. Vil ficou tenso ao encarar a fera, o cão de caça sedento por sangue. Os olhos vermelhos, brilhantes da criatura, e sua postura ameaçadora sinalizavam perigo, forçando-a a permanecer em alerta, enquanto segurava firmemente o gato morango. Uma interface semelhante a um sistema apareceu, detalhando os atributos da fera. Era do tipo fogo, com alta força e agilidade, capaz de causar ferimentos graves, sangramento e envenenamento. Embora poderosa, tinha fraqueza contra gelo. Suas características incluíam um aumento no poder de ataque ao custo de sofrer mais dano e habilidade de se curar, absorvendo parte do dano infligido. Enquanto observava a fera de perto, Voan, de repente, notou um colar de metal em seu pescoço. Percebendo que a criatura estava contida, ele começou a se perguntar se ela havia sido capturada e deixada ali em vez de estar vagando livremente. Seu pequeno animal de estimação de repente saltou para a frente sem hesitação, correndo diretamente em direção à criatura muito maior. Vai entrou em pânico tentando detê-lo, preocupado que estivesse indo para a morte certa. No entanto, em vez de hostilidade, a pequena besta se aproximou do cão de caça sedento por sangue sem medo, parando bem em sua frente. A criatura gigantesca, em vez de atacar, apenas observou o menor em silêncio. Van ficou atônito. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Por que a poderosa besta não estava agindo de forma agressiva? Pequena criatura latiu animadamente, abanando o rabo como se tentasse comunicar. Voan, ainda incrédulo, questionou o significado daquilo. Hesitou ao analisar a situação. O gato, morango, sentado calmamente ao seu lado, parecia indiferente, soltando um pequeno som como se desdenhasse de sua preocupação. A pequena besta diante do cão de caça, sedento por sangue, parecia chamá-lo. Voan considerou com cautela se deveria se aproximar. Ele precisava de alguma garantia de que a fera maior não atacaria. A pequena besta latiu, confiantemente para a criatura imponente, como se tentasse comunicar. O cão de caça respondeu com um rosnado baixo, mas sem agressividade. Voan deu um passo cauteloso para frente, sua atenção sendo atraída para uma velha mesa de madeira. Algo nela parecia estranho, e ao se aproximar, notou um livro grosso e desgastado sobre a superfície. Ao folhear as páginas, descobriu informações perturbadoras. A primeira entrada descrevia a captura de 2 cães do Ártico, um dos quais era uma fêmea chamada Ellie. Os pesquisadores pareciam entusiasmados com seus novos sujeitos de teste, tratando-os como meros instrumentos de experimentação. Conforme continuava a leitura, outra entrada chamou sua atenção. O documento registrava um evento no 9º dia. Um dos cães do Ártico apresentará comportamento agressivo após ser forçado a consumir a carne de outras criaturas. Os pesquisadores anotaram sua expectativa quanto à transformação do animal. No 15º dia, um dos cães do Ártico demonstrou uma agressividade extrema, exibindo um aumento drástico de poder. Os pesquisadores estavam satisfeitos, observando que a criatura finalmente manifestava a fúria monstruosa que esperavam. No 20º dia, os relatórios descreveram algo ainda mais horrível. O menor dos cães do Ártico havia passado por mudanças inesperadas. Os pesquisadores decidiram intensificar o experimento, forçando a consumir a carne do cão de caça sedento por sangue,
e até mesmo parte de sua própria espécie. Eles estavam ansiosos para ver se isso desencadearia uma transformação antinatural. Voan cerrou os punhos, sua expressão se tornando sombria enquanto lutava para compreender a crueldade daqueles responsáveis. Virando-se para o cão de caça, sedento por sangue, e o pequeno cão do Ártico tomou sua decisão. Não importava o que acontecesse, ele iria libertá-los daquele lugar. Resolveu. Ele os tranquilizou, garantindo que os tiraria dali. Rapidamente elaborou um plano, instruiu o gato morango a quebrar as correntes enquanto trabalhava para desmontar o colar que prendia o cão de caça, cedendo por sangue. Sem hesitação, o gato morango agarrou um martelo e com um golpe feroz as correntes se partiram sob a força do impacto. Voan observou, surpreso. Era apenas sua imaginação ou o gato morango realmente estava obedecendo ordens pela primeira vez? Sacudindo os pensamentos, voltou sua atenção para o cão de caça sedento por sangue, concentrando-se em destravar o colar. Libertar a fera era a prioridade. Van colocou toda a sua força para romper os grilhões, subindo no cão de caça para soltar o colar. Com um último esforço, a fechadura quebrou e a pesada restrição de metal caiu no chão. Assim que a última corrente se soltou, a criatura, antes aprisionada, deu seus primeiros passos em liberdade. Exausto, Vanand zagou no chão, mas um alívio tomou conta dele. Não pôde deixar de comentar que anos trabalhando na mineração haviam fortalecido sua resistência, caso contrário, isso teria sido impossível. O pequeno cão do Ártico latiu animadamente, instando-o a se apressar. Van riu, garantindo que só precisava de um momento para descansar antes de resgatar sua mãe. Ele se preparou para remover a última corrente que restringia o cão de caça sedento por sangue, mas assim que a alcançou, a fera, de repente, avançou contra ele com força imensa. Pegando de surpresa, ele mal teve tempo de reagir antes de ser imobilizado no chão. Chocado, gritou em confusão, exigindo saber o que a criatura estava fazendo. Antes que pudesse se soltar, ruídos distantes ecoaram pela câmara. Seus instintos se aguçaram, alguém se aproximava. Poderia ser os responsáveis por esse experimento cruel. Voan rapidamente assumiu o controle da situação, instruindo o gato morango a se esconder enquanto avaliavam a ameaça. O cão de caça, compreendendo a urgência, enrolou suas correntes quebradas ao redor do próprio corpo para manter a ilusão de que ainda estava preso. Assim que terminaram de se preparar, um homem de repente tropeçou escada abaixo. O olhar de Van se fixou nele claramente, aterrorizado. O intruso caiu no chão em pânico, implorando por sua vida. Jurava que não revelaria nada, suplicando desesperadamente por misericórdia. Van reconheceu o homem. Era o mesmo domador de feras que ele havia encontrado na entrada da floresta secreta. O intruso apavorado recuou enquanto Van avançava, sua mera presença já sendo intimidadora. Mas antes que pudesse pressioná-lo por respostas, outro homem apareceu segurando o pequeno cão do Ártico pela nuca. Ele garantiu que não. Estava interessado em machucar humanos, apenas em quebrar feras. A mente de Van acelerou. Esse era o mesmo homem que, segundo rumores, controlava feras fantasmas de segunda categoria na floresta. Poderia esse laboratório pertencer a ele? Se fosse o caso, as coisas estavam prestes a ficar muito mais complicadas. O homem sorriu de maneira cruel, revelando que a agressão repentina do cão do Ártico não era natural, era a obra dele. Ele havia espalhado um polo especial de rosa de sangue pela floresta secreta, fazendo com que todas as feras fantasmas entrassem em um estado de fúria descontrolada e se voltassem umas contra as outras. Van finalmente compreendeu a origem da misteriosa névoa vermelha que notara antes. Aquele homem havia deliberadamente colocado as esferas umas contra as outras. O homem apontou uma arma para o intruso aterrorizado, dizendo que era a hora de morrer. O pobre homem suplicou desesperadamente, jurando que não revelaria nada e até alertando que se desaparecesse, a igreja viria investigar. Seu grito de desespero ecoou pela câmara, mas foi cortado pelo som de um tiro. Sangue se espalhou enquanto os olhos de Voan escureciam. Mais uma vida perdida naquele lugar distorcido. O homem sorriu como se isso não passasse de rotina. Com um sorriso sádico, zombou deles, dizendo que agora faziam parte de seu experimento de treinamento de feras. Segurando a pequena criatura trêmula nos braços, Van imprudentemente. Esse não era um inimigo comum, ele precisava de reforços. Van rapidamente formulou um plano. Disse ao cão de caça, sedento por sangue, que levaria seu filhote para um local seguro e voltaria com reforços. Mas para que isso funcionasse, a fera precisava criar uma distração e atrair a atenção do inimigo. Os olhos da fera arderam de fúria. Fora capturada, torturada e usada como um experimento por tempo demais. Com um rosnado ameaçador, avançou, suas correntes quebradas, chacalhando ao enfrentar o homem de frente. O homem, impassível, provocou a criaturas, zombando de sua agressividade, tratando-a como apenas mais um brinquedo para quebrar. Mas, desta vez, o cão de caça não seria controlado. O inimigo riu, zumbando da súbita explosão de energia da fera, perguntando se era resultado da raiva por ter testemunhado a morte de um humano.
Enquanto isso, Van aproveitou a distração, segurando o pequeno cão do Ártico e avançando em direção à saída. Mas ao virar o corredor, uma visão inesperada o fez parar no meio do caminho. Um corredor inteiro estava agora envolto em gelo. Ele estendeu a mão, tocando a parede congelada em descrença. Porque havia uma barreira de gelo bloqueando a rota de fuga? Flutuando no ar estava uma fera fantasma de segunda categoria, do tipo gelo, uma mariposa demônio do gelo. A realização atingiu isso não era coincidência. Essa criatura era um guardião posicionado ali para impedir qualquer tentativa de fuga. O homem sorriu ao avistar Van, chamando de rato insignificante tentando escapar. Sem hesitação, ordenou a mariposa demônio do gelo que congelasse as pernas de Van. Reagindo instantaneamente, a criatura disparou um projétil afiado de gelo em direção a Van e ao gato morango. Antes que pudesse escapar, o gelo começou a subir por suas pernas, prendendo no lugar. Van arrancou os dentes. Seus movimentos estavam agora restritos. Ele não conseguia se mover. O blonde se virou, os olhos brilhando, sem hesitação, sem se vangloriar, apenas ação. Ele levantou sua lâmina com a intenção de acabar com tudo ali, quando o coração de Shen deu uma parada. Mas antes que o golpe pudesse atingir, o cão infernal se moveu, um borrão de fogo escuro. Ela colidiu com o blonde com força brutal, interceptando seu ataque. Por um momento sem fôlego, o homem congelou, olhando. Seu olhar caiu sobre o pescoço dela, o colar aberto, desaparecido. A realização o atingiu como um golpe. Seu idiota! Ele cuspiu. Você acha que ela é sua agora? Então é isso, meus guris. Quem curtiu e quiser a parte 2, deixe o like, porque isso ajuda demais o canal. Até o próximo vídeo e fui!